acabamos de assinar como líder um requerimento revogando o pedido de urgência para o projeto 396 de 2017, que altera a lei da ficha limpa. O requerimento do senador Ataídes, eu completei como líder do bloco as assinaturas necessárias para dar entrada na mesa e esperamos que essa casa adie essa votação. Assim como também vem um segundo requerimento também que está em tramitação, que acabei de assinar, para que a gente possa devolver esse projeto para uma discussão mais profunda nas comissões. Portanto, não é esse o momento oportuno para esse tipo de debate. Ao contrário, o momento é grave, não é? E a gente precisa fazer com que as leis se tornem cada vez mais rígidas no combate à corrupção, no combate ao desmando, e a justiça também tem que ser cada vez mais ativa para que os processos eleitorais, inclusive, sejam cada vez mais imparciais. Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, no próximo dia 5 de dezembro, o STJ vai julgar a ação penal 814, que tem como réu o governador do Amapá, em função de desvio de recursos de consignados. Esse é um processo que tramita desde 2011, relativos a esse desvio de recursos de 2009 e 2010, e que só agora vai a julgamento. A semana passada, esse processo que vai a julgamento no dia 5 de dezembro, ele versa sobre desvio de recursos de consignado, ou seja, os servidores públicos tiveram recursos deduzidos de seus contra-cheques por créditos, por débito com os bancos, e o governador, em 2009 e 2010, descontou nos seus contra-cheques e não repassou aos bancos. E agora ele vai a julgamento, mas na semana passada eu recebi um relatório da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos. E nesse relatório assinala que neste mandato do atual governador, que vai a julgamento no dia 5 de dezembro, ele também deixou de repassar aos bancos, descontou nos contra-cheques dos servidores públicos, causando situações embaraçosas para os servidores públicos, a importância de 316 milhões de reais. Em 2009 e 2010, ele deixou de repassar 74 milhões. O governador que o sucedeu negociou com os bancos e honrou os compromissos, que foi o governador Camilo Capiberibe, e deixou essa atividade financeira dos bancos em pleno funcionamento. Ele assumiu em 2015 e daí para frente os servidores passaram a contrair dívida com os bancos e o governador deixou de repassar 313 milhões de reais. Há uma expectativa muito grande, até porque esse governador acaba de ser reeleito. E reeleito numa circunstância muito bizarra, muito estranha. E aqui muitos senadores, senadoras, até servidores aqui da casa me perguntam, mas como? Você está liderando todas as pesquisas, não é? E termina não eleito, assim como a candidata Janete Capiberibe, que liderava para a segunda vaga no Senado da República. Olha, vou repetir aqui, já até esclareci isso aqui ao plenário desta casa, o que aconteceu, senadora Rose de Freitas. Tenho certeza que isso não aconteceria nunca em São Paulo, no Rio Grande do Sul, terra da presidente Ana Amélia, em um estado não aconteceria. Nós estávamos liderando, de fato, na sexta-feira, a última pesquisa do Ibope me dava 10 pontos de diferença na frente do segundo colocado. E para o Senado, 7 pontos para a Janete, na frente do terceiro colocado, que lhe garantiria a segunda vaga no Senado. Quando foi no sábado, o TRE do Amapá, numa sessão administrativa, toma uma decisão
absolutamente inédita, sem base jurídica, emite uma nota declarando os meus votos, os votos de Janete e mais de outros 2 candidatos ao Senado, nulos, sem nenhuma base jurídica, numa ação combinada, numa ação ilegal, absurda. E essa declaração vai para o site do TRE. Teve um juiz de direito que disse o seguinte, disse, olha, eu ia votar na candidata Janete, mas quando eu vi que seus votos seriam nulos, eu escolhi um outro candidato. E assim como um juiz de direito, foram mais de 12 a 15 mil votos, e muita gente que deixou de votar porque eu estava fora, né? Com essa declaração, o TRE modificou completamente a eleição. Foi uma intervenção direta na soberania do voto popular. Algo inusitado na história das eleições desse país. É evidente que nós estamos tomando providências, denunciando ao CNJ, analisando a possibilidade de entrarmos com uma ação criminal, não é, em desfavor desses juízes que tomaram essa decisão a arrepio da lei. Não é? Mas a consequência disso é que no dia da eleição, as pessoas já achavam que nós não éramos mais candidatos e eu terminei com a possibilidade de vencer a eleição no primeiro turno, terminei em segundo lugar. E mais grave do que isso é que eu levei mais 10 dias para retomar a campanha, ou seja, numa campanha de 20 dias, eu só tive 10 dias de campanha. E aí foi um resultado muito apertado, não é? Mas, conclusão, o governador que cometeu todos os crimes eleitorais possíveis, que existe dezenas de denúncias e vários processos em andamento, mas a conclusão é que ele chega com 52%, eu fico com 48% dos votos. E é esse governador que vai a julgamento. E a minha demanda junto ao STJ é que nos dê uma oportunidade, que julguem no dia 5 de dezembro, que os declare inocente ou culpado. Porque se o declarar inocente, ele tem a possibilidade de governar com tranquilidade, não é? Se é que seja possível, porque ele afundou o Estado, ele endividou o Estado está insolvente, não repassa os recursos nem mesmo para o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e Ministério Público. Então, você vê a gravidade da situação do Estado. Mas é fundamental que o STJ decida, porque se declara ele inocente, ele tem tranquilidade para governar, mesmo diante das atribulações que ele mesmo construiu. Se o declara culpado, senadora, dá uma chance ao povo do Amapá de eleger um outro candidato, não é? Então é fundamental, e esse é meu apelo ao STJ, que decidam, culpado ou inocente, mas é fundamental que essa decisão seja tomada no dia 5. Essa é a nossa esperança. A esperança do povo do Amapá é de que haja uma decisão. E eu, recebendo esse relatório, que fiz menção anteriormente, da FIBRABAN, estou encaminhando ao STJ o relatório em que o governador incide nas mesmas práticas, possivelmente delituosas, dependendo do julgamento do STJ, de reter recursos do servidor público e não repassar aos bancos. Então, em 2010, ele deixou de repassar 74 bilhões. Nesse mandato dele, já está em 313 milhões de reais. Portanto, esse relatório mostra que ele reincide na mesma prática de peculato, não é, por desvio de recursos de consignados. Então, a nossa expectativa é que essa decisão seja tomada no dia 5 de dezembro, daqui a pouco, daqui a 2 semanas. Nós vamos ter uma decisão importantíssima, o povo do Amapá aguarda numa enorme expectativa. O que ele seja inocente, aí o tribunal decide, é inocente, respeita-se. O culpado, aí então nós teremos novas eleições para o governo do Amapá. Eu acho que esse é o caminho que nos resta, não é? Até porque a situação lá é gravíssima, os hospitais estão parados, não é? O pronto-socorro é uma tragédia, a violência está sem controle, é algo impressionante. O nosso índice de violência é o mais alarmante hoje do país, eu considero. Nós éramos o 5º estado mais violento,
Hoje nós devemos disputar a primeira posição porque não há governo, não há governança. E o povo da Amapá precisa, sim, dessa decisão do STJ, ou inocente, ou culpado, mas que decida. Obrigado, senhor presidente.